Chegamos ao capítulo de número 33 de Números, aquele capítulo, mais um capítulo que todo mundo quer pular. Não é censo, também não é genealogia, mas é uma rota de viagem, lugares onde Israel passou durante os 40 anos e muita gente passa correndo por aqui porque não entende bem. Mas aqui, esse capítulo é um diário da fidelidade de Deus. Afinal, ele é composto quase que por uma lista de lugares. São 42 paradas. São nomes difíceis, acampamentos que muitas vezes nós não localizamos mais nos mapas da atualidade. E aqui você pode se perguntar, para que Deus dedicou um capítulo inteiro só para registrar um roteiro de viagem? A resposta está aqui no versículo de número 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandamento do Senhor. Eu quero que você sublinhe a palavra escreveu. Perceba que isso aqui é um detalhe importante. Não foi Moisés quem decidiu registrar a caminhada, foi Deus quem mandou. Isso precisa entrar na nossa mente e transformar a forma como lemos o restante do capítulo. Porque enquanto nós valorizamos apenas a chegada, Deus também valoriza o caminho. Enquanto nós só queremos contar as conquistas, Deus faz questão de registrar todos os nossos processos. A primeira palavra que esse capítulo quer colocar no nosso coração é essa: escreva. Escreva, porque o coração humano esquece com muita facilidade. Israel se lembrava constantemente da sede, da fome, das guerras, das serpentes. Deus queria que eles também se lembrassem da provisão, do livramento, de cada vez que a sua presença sustentou o povo pelo caminho. Por isso ele diz: escreva. Escreva para que a memória não seja vencida pela ingratidão. Existe algo lindo aqui nesse capítulo. Deus poderia resumir 40 anos em uma única frase. Israel saiu do Egito e chegou a Canaã. Isso economizaria 4 livros da Bíblia, mas ele não fez isso. Ele registra parada por parada, acampamento por acampamento. Aquilo que nós chamamos de fase, Deus chama de história. Nós, muitas vezes, sentimos vontade de apagar alguns capítulos da nossa vida, mas Deus está dizendo para nós hoje: escreva. Escreva Mara, escreva Refidim, escreva Cades Barneia, escreva o Monte Or, escreva os dias em que você não entendeu o que Deus estava fazendo, porque um dia você vai descobrir que a fidelidade de Deus não apareceu apenas quando a promessa chegou. Ela esteve presente em cada etapa do caminho. Perceba que Deus não registra apenas os momentos de alegria aqui. Ele registra as águas amargas de Mara, a falta de água, a incredulidade, a morte de Arão, no verso 38. Isso revela um Deus que não tem vergonha dos processos pelos quais ele nos faz passar para nos formar. Nós gostamos de contar apenas os testemunhos. Deus registra as escolas onde nós aprendemos a confiar. Outra pergunta que me chama a atenção aqui é por que Deus decide mandar escrever justamente agora na fase final? Moisés e todo o Israel estavam nas campinas de Moabe. Nós já aprendemos o que isso significa no vídeo anterior. O Jordão só precisava atravessar para chegar em Canaã. Canaã estava do outro lado. Antes de entrarem na promessa, Deus manda o povo olhar para trás, porque existe um perigo que acompanha toda pessoa no final, quando alcança aquilo que se espera: o esquecimento. Depois que Deus responde a oração, é fácil esquecer a noite em que nós dependíamos dele completamente. Depois que a porta se abre, é muito fácil esquecer quantas portas permaneceram fechadas. Depois que a provisão chega, é muito fácil da gente esquecer quem nos sustentou pelo caminho.
Por isso, Deus diz mais uma vez, escreva. Quem se lembra da fidelidade de Deus dificilmente vai atribuir a si mesmo o mérito daquilo que conquistou. Existe também um detalhe importante aqui. No capítulo 33, ficam registrados os lugares, mas não registra quanto tempo Israel permaneceu em cada lugar. Nós temos essa mania, de contar os dias. Deus quer produzir maturidade em nós. Nós perguntamos quanto tempo essa fase vai durar na nossa vida, mas Deus, Ele quer saber o que essa fase está transformando em nós. O que nós estamos nos tornando, em quem nós estamos nos tornando enquanto as fases acontecem. Outra lição preciosa é que nenhuma parada era definitiva. Nem Mara, nem Elim, com as suas 12 fontes de água, com as suas 70 palmeiras. O Sinai não foi definitivo, nem Cades Barneia. Todas foram temporárias. As fases difíceis passaram, as confortáveis também passaram. Porque o destino nunca foi o deserto. O destino sempre foi Canaã. E isso também fala conosco. Nós não podemos construir a nossa identidade na dor, mas também não podemos construir em momentos de abundância. As fases passam, Deus permanece. Até aqui, Deus faz Israel olhar para trás, mas nos versículos finais, o capítulo ele muda a direção, a partir do verso 50. Deus manda o povo agora olhar para frente. Eles estão prestes a atravessar o Jordão e então Deus dá uma ordem muito clara. Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis diante de vós todos os moradores da terra, todas as suas imagens, todos os seus ídolos e os seus altares. À primeira vista, essa ordem ela pode parecer um pouco severa, mas ela não nasceu da crueldade, nasceu da santidade de Deus. Os povos cananeus haviam rejeitado Deus durante séculos e haviam transformado a idolatria, a imoralidade, até o sacrifício de crianças em parte da sua cultura. Deus não queria apenas entregar uma terra para Israel, Deus queria preservar o seu povo. Perceba que o Senhor não manda apenas conquistar Canaã, manda remover tudo. Circule essas palavras, todos. Ela aparece 3 vezes no verso 52. Deus manda remover tudo o que poderia afastar Israel da sua presença. Porque Deus nunca trabalha apenas na mudança de endereço. Deus também trabalha na mudança do coração. Deus trabalha com a nossa transformação. E esse princípio ele continua existindo até o dia de hoje. Todos nós desejamos viver novas fases. Queremos novos começos, novas oportunidades, novas experiências com Deus. Mas existem coisas que não podem atravessar o Jordão conosco. Tem hábitos que necessitam ficar no deserto. A murmuração constante, a ingratidão, a procrastinação, a desobediência, que nós já sabemos que precisa ser abandonada, mas resistimos. Tem velhos altares que precisam ser derrubados antes de viver uma nova vida com Deus, um novo tempo. O orgulho, altar do orgulho no nosso coração que rejeita a correção, a necessidade de aprovação das pessoas, a confiança no dinheiro, na posição ou em qualquer outra coisa que ocupe o lugar que só pertence a Deus no nosso coração. Tem pecados que não podem ser administrados, eles precisam ser abandonados. A mentira pequena, a imoralidade escondida, o ressentimento que nós alimentamos durante anos, falta de perdão, endurecimento do coração. Porque aquilo que Deus manda remover e nós insistimos em preservar, acaba que cedo ou tarde exerce influência sobre nós. Talvez você conheça pessoas que parecem viver um deserto infinito, permanente. Nunca chegam numa nova fase, nunca testemunham uma vitória duradoura, vivem repetindo as mesmas quedas, enfrentando os mesmos problemas,
alimentando as mesmas reclamações dia após dia, ano após ano. Com o tempo, essa explicação vira até espiritual. Deus me chamou para viver no deserto. Escolhido só sofre. Mas Deus não nos fez para ser uma cópia de João Batista. O deserto na vida dele era uma missão. Números 33 nos lembra de uma verdade importante. O deserto fazia parte do caminho, nunca foi o destino. Deus não libertou Israel do Egito para que eles aprendessem a viver no deserto. Preparou o deserto para formar um povo e Canaã para lhe entregar uma herança. É verdade que Deus usa o deserto como um processo para nos amadurecer. A própria Bíblia está repleta de testemunhos disso. Mas também existe o perigo de usar o discurso do processo para esconder uma vida resistente ao arrependimento. A transformação, a gratidão, a fé precisam ser frutos que o deserto precisa gerar em nós. Antes de perguntar por que uma fase ainda não terminou na sua vida, vale a pena perguntar se existe alguma área da vida que Deus já mandou você deixar para trás e ainda você esteja carregando. Deus então encerra o capítulo com uma advertência. Se não expulsares os moradores da terra, eles serão como espinhos nos vossos olhos e aguilhões em vossas costas. A história mostrou que Deus tinha razão. Nós já estamos aqui dando um spoiler dos livros de Juízes e Reis. Aquilo que Israel decidiu tolerar se tornou, anos depois, motivo de tropeço, idolatria e muito sofrimento. O princípio continua verdadeiro até hoje. Aquilo que nós recusamos a tratar hoje poderá governar a nossa vida amanhã. É por isso que Números 33 começa com Deus dizendo: escreva. Escreva o caminho, escreva as provisões, escreva os desertos, escreva também os livramentos, escreva tudo o que eu fiz por você. Mas quando chegar a hora de atravessar o Jordão da sua vida, não escreva os próximos capítulos da sua história, levando com você aquilo que Deus já mandou você abandonar. Porque a fidelidade de Deus nos conduz até a promessa, sim, mas a obediência é que nos permite permanecer nela. O verdadeiro milagre do deserto não foi o maná, não foi a coluna de fogo, não foi a nuvem, não foi só a água saindo da rocha. Foi o fato de Deus nunca ter abandonado o seu povo entre uma parada e outra. Que o Senhor nos ajude a viver a sua palavra cada dia. Deus te abençoe e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.